pessoal, nessa aula número 6 aqui, estou chamando de número 6, né? A gente começa a falar da linguagem ladder, né? As diretivas dela, como que ela é representada, como que é o código-fonte, né, dessa linguagem aí. Então, temos aqui as diretivas básicas utilizadas na linguagem ladder, os operandos, as ligações de entradas e saídas de um CLP genérico, que vai ser um CLP baseado aí no nosso simulador. Como que a gente representa contatos, tanto aberto quanto fechado. Como que a gente representa saídas simples, complementares. Temos também contatos de bordas, tanto positiva quanto negativa, saídas set e reset, memórias ou flags, e hoje a gente fala de contadores. A aula que vem a gente dá continuidade com os temporizadores. Então, quando a gente fala ladder, né? Então a linguagem ladder, ó, foi uma das primeiras linguagens destinadas à programação dos CLPs, criada para permitir, ó, que técnicos e engenheiros da área de automação, com conhecimento de lógica de relés, que é o que nós temos, né? E nenhum conhecimento de programação, conseguissem programar o CLP. Então, a linguagem ladder tem esse objetivo, fazer com que nós da área de elétrica, que conhecemos a parte de comandos, lógica de contato, que é essa lógica de relé, sem conhecimento algum de programação, saibamos programar um CLP, né? Então, a ideia da linguagem ladder é essa aí. Então, eu não preciso ser um programador. Por esse motivo, ela se tornou a linguagem mais popular entre os programadores, né? Programadores que não são até programadores. Então, a gente não precisa fazer um curso aí de programação. Quando a gente fala ladder, né? Ladder é uma escada. Então, observem que eu tenho aqui, ó, uma barrinha lateral, outra barrinha lateral e os rungs. Rung é o degrau. Então, eu teria aqui, ó, um degrau, outro degrau, né? Então, a linguagem ladder, ela se assemelha, ó, a uma escada que a gente vai subindo ou descendo aí, né? Depende da nossa referência aqui, né? Então, por isso que é uma linguagem bem fácil da gente trabalhar, porque imaginem essa barrinha aqui, ó, que está na vertical, a fase, aqui no final é o neutro. Então, se vocês olharem o degrau número 1 aqui, ó, vocês sabem que se fechar essa chave que ele está dando o nome de X0, você vai acionar essa saída aqui, né? Vai passar corrente aqui nesse circuito, né? Então, quem já é da área de elétrica tem essa visão e ela se tornou, né, uma linguagem bem popular por esse motivo aí. Falando um pouquinho da estrutura dela, observem que ela tem colunas, né? Ó, então tem divisões em colunas, né? Então temos N colunas, isso aqui vai depender muito da interface de programação, mas ela tem colunas. A última coluna é de saída, então eu posso ter uma saída e várias entradas, né? Então a coluna 1, 2 e 3, eu coloco os sinais de entrada. A última coluna sempre será reservada para saídas, né? Que são as bobinas, né? Que a gente vai controlar. Observem também que para cada sistema de entrada, vamos supor, cada periférico de entrada que eu tenha e de saída, eu tenho agora um diferencial que é um endereço, né? Então, eu tenho endereços, porque como é uma linguagem de programação, eu preciso, na verdade, o compilador, né, precisa saber os endereços de entrada e de saída que a gente está tendo essa interação com o mundo externo, né? Porque aqui nesse desenho eu tenho só a parte abstrata, né, da minha programação. A parte física mesmo, ela existe? Existe, mas ela existe nos endereços que a gente estiver definindo aqui. Então, algumas diretivas básicas da
da linguagem ladder. As variáveis associadas aos elementos de entrada, saída, memória, temporizadores, contadores, são denominados de operandos, né? Então, são nomes que são dados, né, na área de programação para facilitar até o entendimento, né, da linguagem. Então, os operandos, quando aparecer no texto operando, são os elementos que a gente tem de I/O. E os periféricos, que são temporizadores, são contadores, são conversores, ADs, DAs, que nós não temos aqui, né? Então, basicamente, são todas as variáveis que a gente vai associar a elementos, né? Os nossos operandos. O programa executa operações lógicas e aritméticas com esses operandos. Então, hoje em dia, as linguagens, elas não se baseiam apenas em... Ela não se baseia apenas em testar contato. Eu posso criar ações matemáticas, ações lógicas, que isso aí, hoje em dia, os projetos necessitam, né, dessas características. Eu tenho diversos sensores que estão controlando portas de segurança de um equipamento. Se um desses sensores for acionado, eu vou ter que desligar esse equipamento. Então, esses sensores, eu posso usar lógicas booleanas, né, para ter essa característica aí. Ou eu posso usar lógica ou eu posso usar lógica e, né, para dar uma determinada solução a um determinado projeto. Na linguagem ladder, as linhas de contatos, instruções, que são as instruções, possuem a aparência de degraus, que são os rungs, e uma escada, que é o ladder, que podem ser associados a uma estrutura de colunas e linhas. Em cada linha, as instruções correspondem ao programa, ou seja, ao processamento dos operandos, e o resultado é atribuído a outro operando, que é o nosso bloco de saída, que sempre vai ser aquela coluninha à direita. Então, um outro detalhe que nós temos do diagrama, né? Então, aqui eu tenho aqui a nossa fase, né? Aqui vai ser o nosso neutro. As colunas de entrada, onde nós teremos instruções, né? Então, diversas colunas de entrada, e uma única coluna de saída, né? Que gera a aplicação ou a saída que a gente vai ter como resultado em função da lógica. Como é que o processamento funciona? Ele vai lendo linha por linha. Então, o processamento ele vai ler primeiro, nesse exemplo aqui, a instrução 1, depois a instrução 2, vai processar essas informações, gerar a saída, depois ele vem para o degrau número 2, lê a instrução, lê outra instrução, gera a saída, né? Depois ele vai para o degrau seguinte, lê a instrução, gera a saída. Então, o nosso código ele funciona assim, existe uma varredura, né? Porque não tem como o processamento dessas informações ser simultâneo, ou seja, ele testar N entradas no mesmo tempo. Isso não existe. Agora, esse tempo que ele testa cada entrada é um tempo muito pequeno. É como se tudo estivesse ocorrendo nesse mesmo tempo, mas não está. Então, cada instrução dessa é feito um teste da ordem de um tempo de 0,5 microsegundos. Então, cada instrução dessa demanda um tempo de processamento dessa ordem aqui. Vamos pensar no seguinte, 0,5 microsegundo é um tempo muito pequeno, mas vamos colocar em uma grandeza maior aí para ficar mais fácil o entendimento. Esse tempo de 0,5 microsegundos para uma instrução, se a gente transformar isso em 1 segundo, vai dar um total de 2 milhões de instruções. Né? 2 milhões. O que significa isso? Que em 1 segundo, né? Em 1 segundo, o nosso processador consegue ler 2 milhões de instruções. Né? Então, aqui eu teria uma instrução, a saída também vai ser uma instrução. Então, é algo
que para nós não observamos, né, esse tempo. A gente não consegue mensurar um tempo desse aí, né, para nós. Então, para a gente, o botão que a gente apertar vai responder na hora. A ideia é essa. Você pressionou o botão, o sensor foi acionado, foi gerada uma saída. Isso aí é algo que praticamente é instantâneo, né? Nós não notamos. Mas na prática, o que acontece com o processamento? Ele é linha a linha, instrução a instrução, né? O processamento trabalha dessa maneira. O número de linhas e colunas ou elementos e associações de cada rung ou degrau varia conforme o fabricante do CLP e pode variar também de acordo com a UCP que está sendo utilizada, que é a CPU, né? Unidade Central de Processamento. Em geral, esses limites não representam preocupação para o usuário no desenvolvimento do programa de aplicação, pois, se o limite for ultrapassado, o software de programação apresentará a mensagem de erro durante a compilação do programa. Então, a interface de programação ela é inteligente, né? Ela sabe qual é o processador que você está usando, qual é a capacidade de memória que tem. Então, você vai ter dados estatísticos de tudo que for necessário e limitações também, né? Então, a interface ela vai te avisar desses limites aí. Os operandos, geralmente, eles são divididos em 3 classes. M de memória, né? Então, servem para o armazenamento dos resultados parciais, valores de constantes, dados de transmissões, valores de referência. Esses operandos podem ser livremente lidos e escritos pelo programa. Entrada I, né? Geralmente I de input, estão associados aos módulos de entrada, né? Pode ser lidos pelo programa, mas escritos apenas pelo módulo de entrada. Saídas, geralmente Q, estão associadas aos módulos de saída, podem ser livremente lidos e escritos pelo programa. No nosso simulador, nós temos os flags que representam memória, tem lá o flag 0, 1, 2, né? As entradas IP, né, no nosso simulador, né? IPX, aí tem o 0, 1, 2. Saídas OP, né? OPX aqui, pode ser 0, 1, 2 também, né? Então, isso aqui pode mudar também de fabricante para fabricante, né? Então, tem fabricante que já trata o endereçamento, os operandos de entradas como a letra I, saída com S, tá? Geralmente, vai ser I, vai ser Q. Né? Esse operando, ele representa memória, entrada e saída. Fora o operando, ainda vai ter uma sequência de números que vai identificar qual que é a entrada, qual que é a saída, qual que é a memória. Os operandos, por sua vez, são divididos inicialmente em 5 tipos, ó, segundo a sua utilização e número de bits. Então, nós temos operando do tipo bit. Então, esse operando é o mais usual aí na linguagem de relé, né? Então, quando a gente usa contatos, relés, eu preciso de um bit para entender qual é a condição desse relé. Se ele está ligado, se ele está desligado, se o contato está aberto, se o contato está fechado, né? Então, eu preciso apenas de um bit. É muito comum a gente usar, né, operandos do tipo bit. O tipo byte, word, double word, word long são operandos que eu preciso trabalhar com palavras, com códigos, né? Então, eu vou usar eles para quê? O tipo byte, ele tem uma característica do código ASCII. O que é o código ASCII? O código ASCII é o código internacional de codificação de teclado. Então, cada tecla tem um código de 8 bits associado a ela. Então, o tipo byte, geralmente, ele é muito usado quando você quer informações textuais, né? Você quer escrever mensagens de alerta, instruções, né? No projeto, tá?
Agora, já tipos word, double, word long, também são códigos, são sequências binárias, né? No caso aqui é o word 16 bits, double word 32, word long 64. Aí a gente já utiliza dados que a gente precisa manipular mais, uma quantidade maior de informação, tipo numa transmissão de dados. O meu CLP conversando com outro CLP, o meu CLP conversando com uma IHM, assim por diante. O CLP enviando dados para um sensor inteligente. Então, eu não vou trabalhar só com um bit. Eu preciso um código que vai representar uma informação. Uma conversão de um sinal analógico para um sinal digital. Eu não consigo fazer essa conversão com um bit só. Eu preciso ter vários bits que geram códigos para representar essas grandezas. Né? Então, geralmente os operandos, eles começam aqui, o nosso entendimento básico é o bit. Aí o byte, o word, né? Quando a gente tem essa sequência de bits aí a gente está trabalhando com outros tipos de informações, outros módulos, o módulo de comunicação, o módulo de conversor AD, DA e assim por diante. Originalmente, na linguagem ladder, cada instrução representava apenas o normalmente aberto ou normalmente fechado do CLEs, cujo estado era definido pelo valor do operando do tipo B a ele associado, que aí é o tipo de bit aqui, né? Esse B é de bit. Na mesma época, as saídas eram as bobinas também tipo B. Por quê? Bobina ligada e bobina desligada. Eu preciso um bit apenas. Com o tempo, os blocos de instruções passaram a contemplar, contadores. Aí eu não consigo fazer conta com um único bit. Eu preciso uma sequência de bits. Temporizações também, são os temporizadores. Eu também não consigo gerar tempo com um bit. Eu preciso uma sequência de bits. Operações aritméticas também. Nós não conseguimos fazer contas de soma, de subtração com um bit. Eu preciso vários bits, uma sequência de bits. Aí é o byte, o word, né? E assim por diante. Esses blocos exigem operandos com maior capacidade. Então, olha só, word, double word, long word e assim por diante. Para o nosso estudo, né, esse material ele foi baseado num CLP genérico, né, um CLP teórico genérico, que possui 8 entradas digitais, 8 saídas digitais, 4 entradas analógicas, 2 saídas analógicas, 6 saídas a relé, uma entrada de contagem rápida, que seria um módulo inteligente, né? Então, ele consegue contar pulsos com velocidades de até 4 kHz, 32 temporizadores e 32 contadores. E no LADSIM, no LADSIM, que é o nosso simulador, e nós temos aqui o debugger dele, que são os nossos módulos aqui de entrada. Então, nós temos do IP0 a IP15, ou seja, 16 entradas, outputs, saídas, do OP0 ao OP15, ou seja, 16 saídas. Contadores, nós temos 8. Timers, nós temos 8. Registradores do tipo, aqui não é byte, byte seria, né, um conjunto de 8 bits. Aqui é o do tipo Word. O tipo Word são 16, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 registradores Word. E aqui eu tenho flags de memória de 1 bit apenas, né? Então, o F0, F1, F2, né? Então, e a condição que ele está em 0 ou está em 1, né? Aqui está tudo em 0. Então, no LADSIM, nós temos esses elementos aqui, né? De entrada e saída e periféricos, contadores, temporizadores, registradores e flags. Ligações das entradas e saídas do CLP genérico. Então, essas instruções possuem apenas 2 estados, que são representados pelos números 0 ou 1. Ou seja, 0 pode ser representado pelo desligado e 1 pelo ligado.
geralmente estão associados a dispositivos elétricos como, ó, botoeiras, né, ó, botoeiras e chaves de liga e desliga. Eu tenho apenas 2 estados nesse conjuntinho aqui, né? Válvulas pneumáticas, eu tenho 2 estados também nessas válvulas. Pressostatos, termostatos, né? Aqui também uma válvula, ó, tem até um sentido de fluxo aqui. Então, geralmente, nós temos aí, nessas entradas e saídas digitais, claro, ou ligado ou desligado apenas. Se for analógica, aí não, aí muda um pouquinho, aí eu tenho que trabalhar com as nossas palavras maiores lá de códigos aí. Quando a gente fala de entradas digitais, ó, no CLP genérico, são associadas por botões, chaves, interfaces, encoders e outros dispositivos. E podem ser do tipo NPN ou PNP. A entrada NPN, esse N aqui lembra do negativo, né? N de negativo, que é o 0 VCC. Nessa configuração, ó, o polo negativo que é chaveado e o positivo permanece conectado lá no nosso CLP. O tipo PNP, P de positivo, então eu tenho a ligação dos 24 volts. Então, nessa configuração, o polo positivo que é chaveado e o negativo é o comum, é o que permanece conectado. Então, olha só exemplos de ligações. O NPN, eu chaveio para o nosso CLP o negativo. Então, eu tenho uma entrada comum, que eu vou ligar o mais 24 volts, e eu vou fazer o chaveamento das entradas do I0 até o I7 com o negativo. Por isso que é NPN, o comum é o negativo. Já na PNP, observe que o comum é o positivo aqui, né? O comum não. O CLP recebe o nível alto, nível positivo, para cada entrada. O comum, aqui, ó, a entrada comum, eu ligo ela no GND. Então, eu posso usar o CLP como NPN ou como PNP. Isso aí depende da ligação que vai ser feita. E, geralmente, nós temos esses blocos com um conjunto de 8 entradas e mais outros blocos com conjuntos, separados o comum. Então, eu tenho um comum para um conjunto de entradas, né? E um outro comum para um outro conjunto de entradas e mais também. Por quê? Isso aí vai flexibilizar muito o tipo de sinal que eu estou trabalhando. Porque eu posso ter entradas que eu tenha dispositivos que estão gerando chaveamentos aqui, que trabalham com 12 volts, com 24 volts, com 48 volts, com 110 volts. Então, eu consigo determinar blocos no mesmo CLP com níveis de entradas diferentes. Isso aí é uma característica de todo CLP. Então, todo CLP tem essa flexibilidade. Você escolhe o nível de tensão naquele conjunto de entradas. E eu posso ter vários conjuntos de entradas. Em nosso CLP genérico, utilizaremos entradas PNP, que serão identificadas por I0.0 a I0.7. O que é o primeiro zero? O primeiro zero é o bloco. O segundo zero é a entrada daquele bloco. Então, se eu tenho lá um I0, significa que é o bloco zero. Ponto 3. Significa que é a entrada 3 do bloco 0. Se eu tivesse um outro bloco de entrada, esse bloco seria I1. Ponto. Vamos pôr aqui outra. 4. O que é I1.4? É um outro bloco, é o bloco 1, na entrada número 4. Então, essa identificação, ela é válida para a maioria dos fabricantes, né? Então, a maioria dos fabricantes usam essa
nomenclatura aí para identificação. Claro que pode mudar, em vez de ser um I aqui, pode ser a letra E de entrada, né? Em vez de ser saídas, né, Q, pode ser S, saída S. Então, a identificação das entradas pode variar de acordo com o fabricante, né? Então, ele pode usar em letra Z, X, ou da mesma forma, a identificação de qualquer componente também pode variar. Saídas, temporizadores, contadores, memórias. A entrada rápida do nosso CLP genérico aí de estudo, então ela possui uma frequência máxima de 4 kHz. Ela efetua contagem unidirecional, ou seja, esse módulo aqui, que é esse aqui, ó, ele envia o sinal para o CLP. Né? Então, o CLP ele vai ter essas entradas rápidas nele, e quem gera essa entrada rápida é o encoder. O que é o encoder? É esse disco perfurado, tem aqui uma emissão de luz, que é um LED, e aqui em cima tem um fotodetector. Então, conforme você gira esse disco aqui, conforme esse disco gira, ele vai gerando o liga e desliga no fotodetector. E o fotodetector, ele responde a frequências altas, né? E ele gera códigos e envia aqui para a entrada rápida do CLP. Em geral, a contagem é efetuada pela borda de descida ou de subida, isso aí é programado. Essa entrada é acionada com 24 volts, ó, no borne CR+, então no borne CR0+, né, a gente liga os 24 volts, e o GND no CR-, né. Falando de saídas digitais, então, de maneira analógica, as entradas, nós temos também saídas do tipo NPN e PNP. As NPN, quando acionadas, fornecem para a carga o negativo, GND. As saídas PNP, quando acionadas, fornecem para a carga o positivo, né? No caso aí, 24 volts, como exemplo de saída. Então, como é que eu represento essas saídas digitais do tipo NPN e PNP? Então, observe que a NPN, o comum que nós temos aqui, ó, de alimentação das bobinas, eu ligo todas elas no positivo. O CLP chaveia o GND, o negativo. Então, eu tenho também uma entrada que é comum, né? Olha só, ela está ligada aqui, ó, no negativo. Temos a alimentação positiva também para a energia, né, dos nossos sinais de entrada. Observem que tanto no NPN quanto no PNP, nós temos, ó, a alimentação do borne. Então, a alimentação do borne se mantém. A Q0- e a Q0+, independente do tipo de chaveamento que está ocorrendo. Então, o tipo de chaveamento eu que vou determinar da seguinte maneira. Se eu quero uma NPN, todas as bobinas aqui, ó, elas são ligadas no positivo e o CLP vai chavear elas no negativo para ter a passagem de corrente e acionar as bobinas. No tipo PNP, que é o que a gente vai adotar, nós temos todas as bobinas, ó, o comum das bobinas estão ligadas no GND. Então, para acionar as bobinas, eu preciso de um nível positivo desse lado. Então, o CLP que vai fornecer o positivo para a bobina. E aqui nós temos aquela nomenclatura, né? Ó, Q0, 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 ou seja, esse é o bloco 0. E aí nós temos as saídas, né? Com a numeração, ponto 7, ponto 6, ponto 5 e assim por diante. Por quê? Esse endereço é o que a gente vai usar no nosso código. Saída a relé é muito utilizada por sua versatilidade, porque elas trabalham tanto com tensão alternada quanto contínua, né? Então, eu tenho um relé, um contato. Esse contato do relé, eu não preciso me preocupar em analisar se o meu chaveamento é contínuo ou alternado. O que a gente precisa se preocupar é com a limitação desses contatos, né? Tanto a nível de tensão quanto a nível de corrente. Então, são as características que
a gente consegue ter pelo manual, né, do fabricante também, se a saída for a relé. Então, aqui eu tenho saídas a relés para carga CC ou CA. Então, eu tenho blocos de relés aqui, né, de saída. Então, aqui, ó, saída, relé. O lado de cá é tudo entrada, né? Ó. O lado esquerdo aqui é tudo entrada, né? Observe que eu tenho, ó, um bloco aqui com 1, 2, 3, 4 entradas, com um determinado nível de tensão, uma determinada fonte aqui, ó, poderia ter, sei lá, uma fonte aqui de 12 volts, e aqui seria uma de 24. Essa aqui. Então, eu ligo sensores aqui que estão trabalhando com 12, aqui sensores que estão trabalhando com 24, né? E saída, quando a saída é a relé, eu posso ter, ó, um sinal alternado, né? E aqui o relé vai estar dentro, né, do CLP, ó. Aqui são os contatos do relé. Então, o CLP vai controlar o liga e desliga desses relés. Então, aqui nós temos exemplos de sinais alternados e pode ser contínuo. Ó, 24, 6 saídas a relés. 24 VDC ou 24 a 230 VAC, máximo 2 amperes. Contatos NA-NF. Então, o diagrama de contatos ladder funciona como um esquema elétrico. Então, nós temos o NA, contato normalmente aberto. Olha só, vocês estão acostumados com essa simbologia. No ladder, é esse símbolo aqui que a gente usa, né? Normalmente fechado aqui, ó. O diagrama elétrico, geralmente, a gente monta mais ou menos assim, né? Falta umas bolinhas aqui, né? Para melhorar a visualização, para não ficar uma linha contínua, né? Aqui também, né? Teria umas bolinhas. O contato fechado no ladder, geralmente eu tenho essa barrinha cruzada aqui, né, no nosso contato. Saída, geralmente, parece aqui os parênteses, né, abrindo e fechando. Em diagramas elétricos, a gente desenha um retângulo, né, com a diagonalzinha, representa a bobina do nosso relé. Contato NA. Essa instrução funciona do seguinte modo. Ó, quando o bit associado a um contato normalmente aberto for acionado, o contato fecha e permanecerá, caso contrário, ele permanecerá aberto. Então, se eu aciono, o contato fecha. Agora, lá no diagrama, eu não vejo, né, ele fechar. Não vai ter essa animação. Eu tenho que entender isso. Quando eu coloco um contato do tipo NA no diagrama, significa que quando eu aciono ele, ele fecha. Eu não vou ver essa animação lá no diagrama. Outra maneira de entender é imaginando um botão com um contato normalmente aberto. Enquanto esse botão estiver solto, o contato fica aberto. Porém, ao ser pressionado, o contato do botão fechará. Caso o botão normalmente aberto esteja em um circuito elétrico, ocorrerá a passagem da corrente elétrica nos componentes do circuito. Se houver uma carga em série com esse botão e uma tensão de alimentação, a carga será acionada. Então, em um circuito elétrico, aqui eu tenho a representação do nosso contato NA. Então, quando eu fecho o meu contato aqui, circula a corrente, né, pelo circuito. Vai circular a corrente, vai acionar a carga. Né? Aqui eu tenho uma bateria, um geradorzinho. Então, lá na linguagem ladder, eu vou usar essa representação de contato NA e eu sempre vou associar o endereço, né? Então, agora eu preciso associar um endereço a esse contato, porque fisicamente eu vou ter lá um bornezinho com esse endereço e é nesse endereço que eu estou dizendo para o meu compilador, quando eu estou lá desenhando a minha linguagem ladder, que eu tenho um botão NA ligado nesse determinado endereço, que aqui é o I00. O NF,
Quando o bit associado a um contato normalmente fechado for acionado, o contato abrirá. Caso contrário, ele permanecerá fechado. Então, o contato NF, como ele é o contrário do NA, ele às vezes confunde, né? Então, você está analisando uma lógica, às vezes NF, se você vê um contatozinho fechado, o que a gente tem que entender é o seguinte: quando eu pressionar o botão que ele está usando um contato NF, significa que não vai passar mais corrente por ele. Agora, se ele não estiver pressionado, se ele estiver solto, vai passar corrente elétrica por ele. Aqui nós temos o circuito. Então, o circuito, no estado normal do botão, ou seja, sem acionar o botão, eu tenho corrente passando. Então, o botão, sem eu colocar o dedo no botão, eu tenho corrente elétrica nesse circuito. Então, a carga está acionada. A partir do momento que eu aciono esse botão, ele vai abrir, vai interromper a corrente do circuito. Como que é a representação dele? É o contato com a barrinha aqui, né? Então, tem essa barrinha na diagonal. Também associamos um endereço. Como é um outro contato, observem que agora eu tenho I0.1. Saídas. Eu tenho saída do tipo simples e complementar. Então, a saída tem por base a ideia de continuidade lógica a ser garantida entre os extremos das linhas de programação. Uma saída será verdadeira se todas as instruções declaradas na linha lógica forem verdadeiras. Então, eu tenho aquela linha que vai ser o nosso degrau. Se tudo lá for verdadeiro, eu vou ter uma saída verdadeira. Aí nós temos a saída do tipo simples. Então, essa instrução, ao ser acionada, transfere para o endereço associado a ela o valor da tensão que estiver em sua entrada. Por exemplo, em circuitos elétricos, utilizam-se diretamente relés ou contatores para acionar cargas como motores, resistências, etc. Então, uma saída simples, geralmente eu vou pegar lá um borne de saída do meu CLP, num determinado endereço lá, sei lá, o Q0.1, Q0.0. Vou ligar um fio, esse fio vai ser ligado lá na bobina do relé e o outro lado da bobina eu ligo no comum. Esse tipo de ligação é a PNP. Então, o circuito de uma saída simples é essa aqui. Né? Então, eu tenho aqui um circuito de saída simples. Né? Então, olha lá, quando acionam-se o botão 1, tá aqui ó, o botão 1, energiza-se a bobina, ó, energizam-se a bobina do relé 1, fecha os contatos 13 e 14, tá aqui, ó, né, acionando a carga. Né? Então, lembrando que A, B é nomenclatura, né, usada para a bobina, 13 e 14 para contatos auxiliares aqui, né? Então, se fosse 1, 2, 3, 4, se fosse números unitários, são contatos de carga, na verdade. Aqui são contatos do tipo auxiliares, aqui por essa nomenclatura aqui de relé. Mas a bobina acionando, fecha o contato e liga a minha carga. Né? Então, esse tipo de saída, ela representa esse símbolo lá no nosso diagrama. Então, no nosso CLP, eu vou usar essa simbologia e associar uma determinada saída. No caso aí do nosso simulador, em vez do Q, vai ser o OP, né? OP, aqui seria o OP0. A saída complementar aí confunde mais ainda, né? Então, a saída complementar é o contrário da saída simples, é a função NOT, né? No nosso circuito. Então, olha só, a saída complementar significa o quê? Se eu tenho uma saída dessa lá no circuito, significa que ela está ligada. Ela está ligada, ó, observem o circuito. Ela está ativa, essa saída. Eu só vou desativar essa saída quando eu pressionar esse botão 1 aqui. Né? Então, quando pressionar o botão 1, o relé, a bobina do relé é energizada e olha só, o circuito abre, essa chave aqui vai abrir e vai parar de circular corrente, vai desligar a carga, é o inverso, né?
é o inverso da saída direta. Essa aqui é a saída complementar. É a função NOT, né? Essa aí é representada pela função NOT. Temos também o endereço aqui associado a ela. Um exemplo, ó, funcionamento da instrução NA e saída simples. Então, vamos montar esse circuito aqui, ó, usando o diagrama ladder. Então, geralmente em projetos de diagrama ladder, nós temos uma tabela, né? E essa tabela, ela tem 3 colunas. Tem a coluna de endereço, a coluna do símbolo e a coluna de comentários, né? Então, o programa, ele começa com o endereçamento que você vai usar, a simbologia que você está usando no circuito e comentário, que nem o botão 1 aciona uma carga. A saída Q00 pode ser ó, motor, lâmpada, relé, resistência. Então, montando esse circuito, e na linguagem ladder, nós teremos essa representação de um degrau apenas, né? Da minha escada. Eu teria aqui uma escada, mas de um degrau. Então, eu tenho um botão, ó, que ele é o normalmente aberto. Quando eu pressiono esse botão, passa a corrente nesse circuito e aciona a minha carga, que está ligada no endereço Q00. O botão está ligado no endereço I00. Às vezes, é mais fácil a gente entender um diagrama pelo... um diagrama ladder pelo diagrama de estado. Então, observem que na instrução de ligação direta, tanto a entrada quanto a saída seguem os mesmos níveis lógicos tempo a tempo. Então, observem que quando a entrada está desacionada, a saída também está desacionada. Quando você pressiona o botão, a saída também vai para nível alto, né? Então, pressionou o botão, nesse momento, foi para nível alto a entrada, a saída também. Aqui tirou o dedo do botão, foi para nível baixo, a saída também nível baixo. Dei um pequeno pulso aqui no botão, tem um pequeno pulso na saída, e assim por diante. Então, note que o estado da saída acompanha o estado da entrada. Como é que eu faria esse tipo de ligação, né? Então, essa ligação aqui, olha só, eu tenho positivo acionando o meu botão na entrada I00, né? Então, aqui é o PNP, esse tipo de ligação aqui desse lado. Esse tipo de ligação de saída, observe que eu tenho positivo ligado na bobina e quem está chaveando é o negativo. Então, aqui a saída é NPN. Ah, mas eu posso ter isso? Entrada PNP, saída NP? Pode, não tem problema. Pode padronizar os dois do tipo NPN ou os dois do tipo PNP, ou é decidido isso no projeto e até em função das tecnologias que você tem para bobinas, né, para cargas, né, para botões e para cargas, no caso. Agora a NF, olha só, vamos representar esse circuito no ladder, tá? Então, esse circuito no ladder, temos também a nossa tabela de endereçamento, I00 vai ser o nosso botão 2, Q00, a nossa saída, que é a carga, comentário, o I00, que é o botão 2, ele desaciona a carga quando pressionado, né? E a carga pode ser motor, lâmpada, relé e resistência. Então, olha só como é que fica o diagrama para lógica NF, né? A lógica inversora. Então, eu coloco esse botão, né? Então, esse botão, ele está assim, ó, está fechado. Quando você pressionar esse botão, ele desliga a carga, né? Então, ele vai desligar a carga. E se você tirar o dedo desse botão, ele liga essa carga aqui. Então, observem que agora nós temos, né, que a saída é o contrário da entrada. Se a gente analisar o diagrama de estado, né, a saída é o... Faltou só
uma barrinha vermelha aqui, ó, né? Então, agora ficou um espelho, né? Então, significa o quê? Isso aqui significa a função inversora, né? Então, isso aqui é uma função inversora. Se a chave não está acionada, que seria aqui, ó, a saída está acionada. Ou seja, se eu tenho 0 na entrada, eu tenho 1 na saída. Se eu tenho 1 na entrada, eu tenho 0 na saída. Se eu tenho 0 na entrada, eu tenho 1 na saída, e assim por diante. Como é que eu posso fazer essa ligação? É a mesma. A ligação não mudou. O que mudou foi a lógica. Então, isso que é um ponto-chave, né, de trabalhar com o CLP e programar ele. Você vai ter vários sinais de entrada e vários sinais de saída ligados aqui fisicamente. Aí você quer mudar o seu projeto. Você precisa vir aqui no CLP e mudar essas entradas, mudar essa saída fisicamente? Não. A ligação é a mesma, a ligação não muda. Se a ligação não muda, significa que você muda apenas o código, né? Então, fisicamente, você não altera nada. Então, vamos supor que vocês vão lá para o laboratório fazer um projeto. Aí eu falo, ó, liga 3 botões como entrada, 3 botoeiras e 3 relés, né? 3 lâmpadas de saída. E aí, com esses 3 botões e essas 3 lâmpadas, vocês não mexem mais em ligação. Aí vocês, com 3 botões e 3 lâmpadas, vão fazer, sei lá, 10 projetos. Os 10 projetos serão baseados numa programação. Fisicamente, vocês não mexem mais nada. A ligação é a mesma. Funcionamento da instrução NA e saída complementar. Então, olha só, eu tenho que representar agora um contato normalmente aberto, que essa aqui vai ser a minha entrada, e a saída, olha só, a saída ela é complementar. Né? Então, aqui eu tenho o circuito que a gente vai montar lá no diagrama ladder. Então, é esse circuito aqui. Também temos a tabela, onde nessa tabela nós temos o endereço do botão, o endereço da saída, o que eu vou controlar aqui em comentários, né? Que nem pressionando esse botão desaciona a minha carga, né? Porque eu tenho uma instrução normalmente aberta ligada com uma saída complementar. Por isso, né? Que ele está desacionando a carga. Então, olha só como ficaria o nosso ladder. Então, enquanto esse botão... Aí começa a confundir, né? Por quê? Se você agora associar o circuito aqui, você acha que não tem corrente aqui, a carga está desacionada. E pelo contrário. Né? Então, agora a programação começa a confundir um pouco. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte, que a saída complementar, ela está ligada aqui, ó. Essa carga está ligada. E quando você pressionar esse botão, vai passar corrente, mas vai desligar. Vai desligar a carga. Tá? Que é o que esse circuito está propondo. Esse circuito está propondo isso. Agora, saída complementar não é todo fabricante que implementa a saída complementar. Tá? Porque a saída complementar pode ajudar em alguma lógica, mas eu posso ter essa saída complementar com saída direta. Como é que eu representaria esse mesmo circuito com saída direta? Eu colocaria o NF aqui, no botão 1, e a saída direta aqui. Eu teria o mesmo resultado, tá? Olha só. Faltou também uma barrinha aqui vermelha, né? Então, se vocês analisarem esse diagrama aqui de estado, é o mesmo da função inversora que nós analisamos no exemplo anterior. Então, esse circuito aqui, onde eu tenho uma saída complementar com uma entrada direta,
ele dá o mesmo resultado desse aqui, ó, anterior, que é o NF com saída simples. Então, o NF com saída simples, olha o diagrama de estado dele. E o NA de saída complementar, olha o diagrama de estado, é o mesmo. Então, eu tenho o mesmo resultado trabalhando com entradas e saídas diferentes. No caso, entradas NA e NF, saídas complementares e diretas, né? E o circuito muda? Não muda. Olha lá, o circuito continua o mesmo, né? Então, eu tenho um botão 1, do tipo PNP aqui, ó, né? Eu tenho uma saída Q00 do tipo NPN. O circuito não mudou para alguns exemplos aí que nós fizemos, né? Existe também o contato por borda positiva, né? Então, ele gera um scan. Toda vez que você pressiona o botão, ele gera um scan. Então, o pulso tem o período de um scan e inicia-se quando a entrada faz a passagem do nível 0 para o nível 1. Então, o contato por borda positiva tem essa representação de um P aqui, né? E o P de positivo porque eu tenho do 0 para o 1, né? Então, gera a borda positiva. Então, se eu tenho um ladder com contato por borda positiva e saída simples, ó, o ladder é esse aqui. Como é que esse circuito funciona? Tá aqui, ó. Então, se você pressiona o botão, ele gera na saída um scan. Ele gera um pulso na saída. Geralmente, esse pulso aqui, você programa o tempo que você quer dele. Tá? Então, geralmente, um scan tem um tempo, você pode ter 2, 3 scans, você que determina esse tempo aqui. Isso aqui a gente faz também, se essa funcionalidade não tem, você faz ela com um temporizador. Isso aqui dá para fazer com um temporizador também. Então, cada vez que você pressiona o botão, e mesmo que você mantenha o dedo pressionado, ó, aqui você está com o dedo no botão. Olha só, você só tem um scan na saída. Por isso que o diagrama de estado é bem legal para a gente entender, né, essa lógica aí, como que ela funciona. Temos o de borda negativa, né? Então, de borda negativa, o N de negativo, então eu tenho que ter uma borda de alto para baixo, né? Borda de descida, de 1 para 0. Então, olha só, o diagrama ladder seria esse aqui. Agora, vamos ver como que ele funciona. Ó, é sempre na borda de descida. Aqui você pressionou o botão, nesse ponto aqui, ó. Colocou o dedo no botão. Aqui, você tirou o dedo do botão. Aí ele gera o scan. Aqui você pressionou o dedo no botão. Aqui você retirou o dedo no botão. Olha lá, ele gera um scan. Por quê? Porque é borda negativa esse aí. Saída 7 e reset. Então, são saídas que não será necessário a gente criar o contato selo. Então, vocês lembram que um contato selo, ele mantém a bobina ativa através de um contato auxiliar, né, de um contator, para você não ficar segurando o botão, né, com o dedo. Você dá um pulso no botão, ele sela, né, ele vai selar o seu circuito. E para desligar, você teria que ter uma chave normalmente fechada em série, né, com essa bobina para abrir o circuito, né? Então, quando a gente tem saída 7 e reset, eu tenho uma saída que, quando ela for acionada, ela vai manter o nível 7 dela. Então, isso para a saída 7. A saída reset vai ser o inverso. Olha lá, a saída reset, ela vai resetar, né, a minha saída. Se ela estiver em nível alto, ela passa para o nível baixo. No LADSIM, nós temos uma característica que é para, em vez de set é let, em vez de reset é unlet.
Então, aqui nós temos uma carga, ó, o endereço é o mesmo. Observem que o endereço, ó, Q00 e aqui é Q00. Eu tenho um botão que liga com uma saída 7, eu não preciso ter o selo aqui, né? Não preciso ter aquele contatozinho selo aqui, ó, associado à saída aqui. Eu não preciso disso aqui. Um outro botão que, ó, está num outro endereço, I01, que vai desligar a mesma saída. Então, a saída é a mesma. Uma saída para 7, uma saída para reset. Agora, eu tenho um botão no endereço 0 e um outro botão no endereço 1. Um botão gera o set e o outro botão gera o reset. Então, olha só, aqui nós temos o diagrama ladder e vamos entender aqui o diagraminha de estados. Então, ó, quando o botão que está ligado no endereço I00 for pressionado e depois solto, né? Então, aqui pressionei, soltei. O que significa isso? Dei um pulso lá no botão. Olha a saída, o que acontece? A saída vai para 7. Até que o reset seja pressionado. Ó. Pressionou o reset, já, independente do tempo que você fica segurando ele gera o reset na saída. Aí eu quero setar novamente. Ó. Setei. Quero resetar. Resetei. Então, eu estou controlando uma saída com 2 botões, sem usar a lógica selo. E aqui está o detalhe que eu falei para vocês, que o set e o reset no LADSIM é o L de let output e o U de unlet output. Então, os dois têm a mesma característica. Então, olha aqui. Ó. O botão no endereço 0, um outro botão no endereço 1. Degrau 0, degrau 1. Saída é a mesma. Ó. Saída 0, saída 0. A saída é a mesma. Só que uma bobina é let e a outra é unlet. Então, eu tenho a mesma solução do exemplo anterior no LADSIM dessa maneira aqui. E a representação das principais funções lógicas que nós temos, ó, essa aqui é uma lógica direta. Ah, mas por que entra a função lógica agora? Porque os nossos projetos são baseados em tabela da verdade, e a tabela da verdade eu tenho uma expressão booleana. E com a expressão booleana eu monto a minha linguagem de contatos. Então, a convencional, que é a direta, é essa aqui, né? Ó, um contato NA, uma bobina direta. A lógica reversa, que é essa função NOT aqui, né? Eu tenho um contato NF e a saída direta, mas lembrem que eu posso ter uma outra solução para isso aqui, que é usar o contato NA e a saída reversa. Né? Poderia ter uma outra solução aqui. Temos a AND, que são chaves em série, né? Acionando uma saída aqui que ele está chamando de L. Só quando as duas estiverem em nível alto, que a saída vai para nível alto. Temos a lógica OU, são chaves em paralelo, porque ou a A ou a B acionadas acionam a saída. Temos aqui a NAND, né? Então, a NAND eu tenho contatos NFs em paralelo. Como é que apareceu essa lógica aqui? Pelo De Morgan, né? Então, teorema de De Morgan me diz que a NAND ela é igual, né? Essa saída NAND, ela é igual ao A barrado ou B barrado, né? Isso aqui é igual a NAND, que é o A e B barrado tudo aqui, ó. Né? Isso aqui é o teorema de De Morgan, por isso que nesse resumo ele está dando essa solução aqui para NAND. A NOR a mesma coisa, ó. A NOR eu tenho aqui o A barrado e o B barrado. Isso aqui
é igual a NOR, que é o A ou B, tudo barrado aqui, ó. Né? Então, isso aqui também é o teorema de De Morgan, que dá essa equivalência aí, né, das portas lógicas. Essa aqui é uma Shor, né? Essa aqui é uma Shor, que eu represento ela com uma A e B barrado, ou A barrado e B. Né? Eu teria esse resultado de saída aqui para a nossa Shor. Quando a gente fala agora de memória ou flag, né? Então, essas instruções podem ser utilizadas como entradas ou saídas. Então, eu posso usar memória ou flag, no caso aí do nosso simulador lá de cima, são os flags. São bits de memória interna que, em nosso caso, podem ser endereçados e você usa esse endereço para criar lógicas lá no código. Então, no nosso CLP genérico aí, ele montou uma tabela aqui com bits, e de 0 a 255, ou seja, 256 endereços, né, de memória. Tem aqui um tipo que é retentivo, que quando você aciona ele, ele mantém o estado dele, né? Temos a parte de bytes, bytes retentivos, word e word retentivo, né? Então, word, lembrando, nós vamos para um patamar de 16 bits, aí a gente chega a essas grandezas aqui, ó, de 0 a 65.535. Como é que eu poderia usar um contato de memória? Então, aqui tem um exemplo. Eu tenho uma sequência com várias entradas, só que eu quero pôr mais entradas aqui, né, em série. Então, e o meu degrau acabou o tamanho do degrau, não consigo mais colocar. Então, você associa uma saída de memória e continua o próximo degrau com a lógica. Né? Então, a programação, ela te traz essas ferramentas aí, né? Esses artifícios, na verdade, de programação. Então, o seu degrau terminou o espaço dele. Ah, mas eu preciso pôr mais sequência lá. Uso um contato de memória para dar continuidade aqui. Um diagrama de estado utilizando a memória. Ó. Então, o diagrama de estado da figura abaixo demonstra a versatilidade da utilização de memória em linhas lógicas complexas. Quando a linha 1 for verdadeira, a saída M0 também será verdadeira. E atuará a lógica 2, que se também for verdadeira, acionará a saída Q00. Então, observe que eu tenho uma entrada física, aqui eu vou ter um botão, que ele está acionando uma memória. E essa memória está acionando uma saída. Então, observem que eu tenho as mesmas... Analisando, né, um diagraminha de estado, observem que se você pressionou o contato físico de um botão, você acionou a memória acionou a saída. Se você tirou o dedo do botão, o contato da memória associado vai para nível baixo e desativa também a saída. Né? Então, eu tenho aqui imagens iguais, né, de diagrama para uma entrada física, um contato de memória e uma saída. Então, no lado de cima, olha só, eu posso usar o F. Observe que aqui, ó, eu tenho o F de saída, F0, e esse F0 ele está sendo associado a um contato NA do próprio F, endereço 0. Então, eu tenho continuidade aqui a essa sequência aqui, ó, de contatos NAs e NFs. Né? Então, para essa saída ficar do jeito que ela está, ativa, eu preciso fechar a entrada 0, a entrada 1, a entrada 2 e 3, observe que ela é NF. Então, eu preciso deixar elas abertas, ó, né, para dar sequência aqui no contato. A 4 e a 5 eu fecho. A 6 e a 7 mantém aberto, porque ela é NF. A 8 fecha. E olha só, eu tenho o flag que foi para 1,
fechando essa chave e acionando a minha saída. Falando um pouquinho agora de um periférico de nome contador. Então, os contadores, eles são usados para contagem de eventos. E projeto industrial precisa muito disso aí, né? Então, um exemplo bem tradicional é contar eventos ou pessoas passando numa catraca. Imaginem lá no metrô Tiradentes, as catracas do metrô, elas estão contabilizando os usuários que estão entrando na estação. Então, eu tenho um sistema de contagem de eventos. E o metrô precisa saber disso, para saber se a estação está cheia, se precisa pôr mais trem na linha, né? Para todo mundo ir tranquilo no metrô, sem estar cheio, sentado, né? Então, quando o metrô está cheio, significa que o contador não está funcionando lá da catraca? Não, significa que está tendo excesso mesmo de usuários na linha, né? Mas o contador, ele tem essa característica. Esteiras industriais, geralmente, você está passando produtos, né, em esteiras, né? Toda indústria geralmente vai ter lá uma esteira que está passando produto. Você quer contar esses produtos. Aí você vai usar um contador. Claro que não é um contador mecânico que nem esse aqui, hein? É um contador digital, né? Então, nós temos alguns tipos de contadores. O primeiro deles é o contador UP. Né? Então, o contador UP, ele incrementa a contagem, né? Então, ele é denominado contador crescente. Incrementa uma unidade toda vez que o contato associado à entrada dele, que é essa entrada CU aqui, ó. Então, aqui que eu vou ter que ter um contato, né? Vou ter que ter um sensor aqui, e toda vez que eu gero um pulso aqui, né, ele incrementa. De 0 para 1, isso aqui é configurável também, a borda aqui do contador, né? Até atingir o valor pré-determinado. Então, ele vai contando até um valor pré-determinado. Esse valor pré-determinado é chamado de preset. Quando o valor atual atingir o valor de preset, a saída E, aqui, ó, será acionada, passando do nível 0 para o nível alto. Vai para o nível 1 aqui a saída. Quando ele atingir o valor do preset, né? Quando a entrada associada ao reset do contador for acionada, né, do 0 para 1, o valor atual do contador será zerado. Então, tem um pino aqui, ó, que eu ligo também uma chave para gerar o reset. Quando eu quero resetar o valor atual da contagem dele, eu posso acionar essa chave aqui também. Parâmetros utilizados nesse nosso modelo genérico aí. Então, ele tem o CXX. Esse CXX é o endereço do contador que eu vou usar, que vai de 0 até 31. Não sei se vocês lembram, lá no começo, o nosso modelo de estudo genérico, ele previa um contador de 32 contadores, né? Que vai de 0 a 31. O valor do preset dele, que a gente pode configurar, é de 0 a 65.535. Significa que ele tem um contador aqui de 16 bits. Então, 16 bits, ele consegue chegar nessa grandeza aqui, de 0 a 65.535. É o parâmetro .p do contador 1. Então, olha só a nomenclatura que está sendo usada. C01, que é o contador 01, ponto P. P de preset. Por quê? Nós temos o ponto V. O ponto V é o valor atual da contagem, porque eu posso monitorar esse valor atual da contagem também. O CU é a entrada, né, ó, do contador. Então, ela vai gerar pulsos aqui de borda positiva aqui. O R é o reset, que também é definido pelo usuário. Eu preciso, inclusive, gerar esse reset mesmo no final da contagem dele. Então, ele não reseta automaticamente. Eu preciso gerar um reset aqui no final da contagem dele. E a saída E, ela passa para nível lógico alto quando o valor do preset for atingido, né? O valor de contagens de eventos se igualar ao valor do preset dele, que é o valor que ele foi projetado, né?
programado, o valor que ele foi programado. Aqui nós temos um exemplo de contador up. Ó. Quando forem produzidas 6 peças, o processo deve ser interrompido para sua retirada. Depois disso, deve ser reiniciado. Todo projeto, eu falei para vocês, tem uma tabela, né? Então, a tabela aqui eu tenho os endereços que nós estamos utilizando, que nem, ó, tem um botão no I00, botão de contato momentâneo, retorno por mola. Tem um botão no I01 que é o desliga, também de contato momentâneo, retorno por mola. Tem o nosso I02, que vai ser um sensor indutivo. Então, ele vai detectar metais. Então, ele está ligado lá na parte de contagem mesmo, no contador. Temos a saída, né? Saída do CLP que aciona um motor, uma máquina. Temos um bit de memória, quando acionado, desliga a máquina. Então, nós temos esse diagraminha aqui para essa solução. Então, temos aqui, ó, o botão liga, um contato de memória NF. Então, se eu pressiono esse botão, olha só, a saída é acionada e ela é mantida pelo selo aqui. Ah, mas precisa usar selo? Nessa lógica foi utilizado, não tem problema, mas nós temos as saídas 7 e reset, tá? Aqui nós não estamos usando saída 7 e reset. Então, eu estou com o selo aqui ativo. Né? Então, essa lógica 1, ela liga a máquina. A lógica 2, ela vai em função, ó, se a máquina estiver ligada, ela habilita um circuito para o sensor de contagem. Então, o sensor aqui é um sensor indutivo, esse aqui, né, um sensorzinho indutivo, e ele vai ficar gerando os pulsos aqui. Observem que o preset está com o valor 6 aqui, ó. Quando chegar no valor 6, o que acontece? Essa saída vai para nível alto, é uma saída de memória. E olha só, a saída indo para nível alto, olha só o que ela vai fazer. Ela vai desligar a máquina. Aí a máquina desliga, quando ela for aqui para nível alto. E tem o botão que reinicia o nosso contador, que é o botão que está no endereço 1 aqui, ó, que ele faz a função também de desligar. Além dele desligar a nossa máquina, independente da contagem que ele está, ele reinicia, né? Ó. Então, eu tenho um botão que está no NF e que está no NA no mesmo endereço. Né? Ele é NF e NA no mesmo endereço. Aqui é a explicação que eu já falei para vocês, mas está tudo escrito aí no texto, tá? Aqui nós temos o diagrama de estado, que às vezes é melhor, né, analisar o diagrama de estado para entender, né, o que está acontecendo. Então, aqui, ó, o botão que liga, ele liga o quê? A minha saída, ó. Então, a máquina está ligada em todo esse tempo aqui. Por que ela desligou aqui? Porque foi gerado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, na sexta contagem, ela já desligou. Na sexta contagem, porque foi para nível alto a saída E. Olha só, o contato de memória M0 foi aqui para nível alto. Né? E aí foi pressionado o reset dele, que é o desliga. Né? Então, o desliga, ele reiniciou o contador, desligou a máquina, e aqui foi dado o start novamente no processo. Aí a máquina ligou, e foi feita a contagem de novo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto produto, desligou a saída, né? A memória foi para nível alto aqui, né? Esse contato de memória. E aqui foi pressionado o botão desliga. Às vezes é melhor entender com o diagrama de estado, né? Nós temos um contador que se chama down. Então, o próprio nome está dizendo, né, que ó, nesse tipo de contador, o valor atual é carregado com o valor do preset. O contador down,
denominado contador decrescente, decrementa uma unidade toda vez que o contato associado à entrada, agora é CD de down, né? Passa do 0 para 1. Aqui, ó. Então, toda vez que eu tenho um pulso nessa entrada CD, eu tenho o decremento do valor do preset dele. E aí, quando o valor atual do contador chegar a 0, a nossa saída E vai para nível alto. Né? Quando a entrada associada ao preset, que é essa aqui, ó, do contador for associada passando de 0 para 1, o valor atual do contador será carregado no preset novamente. Aí ele volta para o valor do preset. Né? E a saída volta para nível 0 aqui. Né? Aí ela vai aqui para nível 0 quando pressiona o preset. Parâmetros utilizados para programação, também nós temos 32 contadores do tipo CD. Temos o valor, o parâmetro ponto P de um determinado contador, que é o preset, é o valor alvo que eu determino. O ponto V é o valor atual, que eu posso monitorar esse valor para saber quanto é que está o decremento. A entrada CD, ela recebe uma transição aqui ó, de 0 para 1, para gerar essa contagem. O valor, o parâmetro P de preset, ele é ativado também com borda de subida, e aí ele vai reiniciar o valor da contagem, aí, ou seja, vai voltar para o valor estabelecido lá do preset. Quando ele chegar a 0, né, esse valor, porque eu tenho um contador down aqui agora, eu vou ter a saída para nível alto, né, de 0 para 1, essa saída E. E agora um exemplo que segue a mesma característica de contagem de peças, né? Então, ó, quando o recipiente estiver cheio, o sistema deve parar a esteira, sinalizar ao operador para a retirada do recipiente com as peças produzidas. Quando o operador colocar um recipiente vazio na esteira, o sistema deve reiniciar. Então, esse projeto, também que conta 6 peças que passam numa esteira, ele tem um sensor que identifica se o recipiente está no local para receber essas peças ou não. Então, eu tenho um botão de liga no endereço I00, um botão de desliga no I01, um sensor no I02, uma chave no I03, a ligação de partida do motor, que vai ser um contato de memória, um bit de memória para bloquear a esteira e o acionamento físico da esteira, que é o Q. Então, nós temos uma lógica 1 aqui. Essa lógica 1, ela está ligando ó, um contato de memória partida. E observe que esse contato de memória está associado aqui ó, ao motor da esteira físico. Né? A saída aqui é a saída física mesmo, que está ligada lá no relé que está ligando o motor ou no contador, né? Então, eu preciso ter o acionamento desse contato de memória e eu preciso também, olha aqui, ó, que o recipiente esteja no lugar, porque se o recipiente não estiver no lugar, o motor não parte. Né? E temos a lógica de selo aqui para manter ativo, né, essa saída de memória. E quando eu pressiono esse botão, que tudo vai ligar aqui no M00. E o M00, ele tem, além desse contato aqui, ó, ele tem aqui também na lógica 2, né? Por quê? Se o motor não estiver ativo, não adianta fazer contagem. E aí eu tenho um sensor aqui ó, de contagem. Esse sensor está incrementando, no caso aqui decrementando, porque é um contador down, né? Ele está contando 6 unidades, por isso que o valor do preset também está em 6 aqui, porém ele tem aquela característica, por ser um contador down, de decrementar. Ele está decrementando. Né? Ele tem aqui o contato
também do meu motor, ó, para garantir que a minha saída M01, quando ela for ativa, quando essa saída for ativa, olha só, ela desliga a lógica 3, desligando a esteira. Então, quando essa saída M01 for ativa, ela desliga a minha esteira. E o recipiente, ó, quando eu retiro o recipiente e encaixo ele novamente, ele já gera o preset dele novamente. Então, ele faz um preset a hora que o operador retira o recipiente e encaixa novamente. Gera o preset do sistema. Aqui está a explicação dessas lógicas aqui, ó, que é o que eu acabei de falar para vocês. E falando um pouquinho do contador rápido, então o contador rápido executa a lógica que está programada no CLP em função da entrada rápida. No diagrama ladder, a entrada rápida tem até 8 contadores rápidos, é esse nosso modelo de estudo, tá? Que são habilitados por diferentes bits de entrada e podem executar a contagem de quantidades distintas de pulsos a ser reiniciados por diferentes bits. Nesse contador, a contagem dos pulsos é recebida pela entrada rápida a uma frequência máxima de 4 kHz. A entrada é pelo CR0+ e CR0-. Os pulsos recebidos são incrementados no valor atual de contagem. Então, eu tenho aquele parâmetro V, eu consigo monitorar quanto é que está essa contagem de pulsos aí. Ele tem um diagraminha de blocos mais simples, né? Então, vocês estão vendo que ele tem aqui a entrada Enable. Quando a entrada Enable está habilitada, é feita uma comparação do valor atual dele, que é aquele parâmetro V, com o valor que foi programado no preset. Quando o valor atual for igual ao valor do preset, o bit relacionado ao bloco .Q será acionado. Então, observe que esse bit aqui eu tenho que manipular ele via código, né? Então, lá no nosso código, eu tenho que associar ele. Ó, ele não tem a saída Q aqui, né? Ele não tem essa saída aqui para gerar, né, um nível alto, mas eu consigo testar ele no nosso código. No nosso código, eu testo o parâmetro .Q. Se a entrada Enable não estiver habilitada, não será efetuado comparação, mas o valor atual da visualização continuará sendo incrementado a cada pulso recebido. O valor atual, que é o parâmetro V, do bloco contador rápido, pode ser zerado a qualquer momento através do reset, né? O pino de reset. Então, esse bloco, ele tem lá o número dele, do contador, eu posso usar até 8, né, de 0 a 7. Tem o valor do preset dele, que vai de 0 a 65.535, então significa que eu tenho 2 bytes aqui de dados, né? Então, eu tenho uma word de 16 bits. O valor atual, que é o parâmetro V, ele pode ser monitorado quando o preset e o valor atual forem iguais. A saída Enable, né, ela vai ser habilitada para nível 1. O reset reseta esse contador. E a saída .Q é o status que eu vou ter, né, quando tiver a comparação do .P para o .V. O parâmetro do preset .P, quando for igual ao parâmetro atual, que é o .V, o .Q vai para nível alto, né? E aí eu tenho um aviso que chegou lá no valor da contagem rápida que foi programada. Um exemplo de contagem de 1000 pulsos, ó, 1000 pulsos de contagem. Então eu tenho aqui, ó, o meu contador. Quando eu habilito o Enable, ele começa a incrementar a contagem. Aqui vai ser para o reset. E olha só, o parâmetro .Q, ele está associado nesse contador, sem precisar ter aquela saída aqui, tá? Eu não preciso ter uma saída aqui, ó, tá? Não preciso disso aqui.
eu já associo na lógica 2 aqui, no segundo degrau, o meu parâmetro ponto Q, que vai quando o valor 1000, que é o preset, for igual ao valor da contagem atual, que é o ponto V, ele já vai fechar essa chave aqui. Fechou essa chave, ele já aciona a minha saída. Então, o programador, ao utilizar os contadores up, down e rápido, deve obedecer às seguintes regras. Na saída dos contadores, os parâmetros aceitos são valores com tamanho de 1 bit. Então, eu manipulo apenas o nível lógico da saída, 0, 1 bit, eu preciso para isso, né? Então, saídas digitais, eu tenho a representação Q, XX. Saídas de memória também, ó, MXX. Temos as memórias retentivas e temos aqui um parâmetro para LED DIHM também. Então, eu tenho um endereçamento específico para uma comunicação com uma IHM e nessa IHM eu vou ter uma sinalização. No valor do preset dos contadores, os parâmetros aceitos são de 1 a word, ó. Então, são 16 bits que eu consigo chegar com grandezas de 0 a 65.535. E aí, pessoal, terminamos esse material aí de parte 1, que é programação em linguagem ladder.